Meu nome é Ed, estou aqui para tirar algumas dúvidas de direito, principalmente direito do trabalho, já que nós passamos aí recentemente, por uma reforma trabalhista, isso está gerando muitas dúvidas, incertezas aí nas relações empregatícias. O tema de hoje é sobre a obrigatoriedade do registro de horário do empregado doméstico. O que ocorre? Em 2013, nós tivemos uma emenda constitucional de número 72 que alterou o artigo 7º, parágrafo único da Constituição. E essa emenda trouxe inúmeras conquistas aí para os empregados domésticos. Quando foi em junho de 2015, foi promulgada uma lei complementar de número 150 que passou então a regulamentar todo esse trabalho doméstico, a partir dos novos direitos que já tinham sido assegurados lá pela emenda constitucional de número 72. E essa lei então trouxe inúmeras mudanças aí na disciplina dessa relação de trabalho. E uma das mudanças foi a limitação do horário de trabalho desse empregado. Então, antigamente, esse empregado poderia trabalhar 10 horas, 12 horas, 14 horas, não tinha um limite na sua jornada. Hoje, a jornada de trabalho desse funcionário é limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se ultrapassar esse tempo, ele tem direito às horas extras, com adicional aí não inferior a 50%. Hoje, para o empregador doméstico, é obrigatório esse registro de horário desse funcionário. Então, esse registro pode ser feito de forma manual, mecânica, pode ser numa folha de papel, pode ser um livro-ponto, não importa a forma que é feito. O importante é que tenha esse registro de horário de entrada e horário de saída desse funcionário. E qual que é a consequência prática disso? Vamos supor que esse empregador não queira fazer, não queira ter acha que isso é muita burocracia, ou que ele esteja desinformado porque não tenha visto esse vídeo, por exemplo, né? Então eu trouxe um caso prático e verdadeiro para vocês. O que ocorre? Uma funcionária doméstica intentou a Justiça do Trabalho, alegando que ela começava a trabalhar às 5 horas da manhã e na realidade ela começava às 8 horas da manhã. E o que ocorre na Justiça do Trabalho? Em regra, quem tem que provar essas horas extras é o reclamante. Porém, quando a lei obriga o reclamado a ter esse registro de horário e ele não apresenta injustificadamente, a gente fala que inverte o ônus da prova. Então, passa para ele essa obrigatoriedade de prova. Foi o que aconteceu nesse caso prático aqui. Ele teria que provar e não conseguiu porque ele não tinha esse registro de horário. Presumiu-se, então, que o que ela alegou na inicial era verdadeiro. A gente diz que houve aí uma presunção relativa de veracidade. Relativa por quê? Esse empregador, ele até pode provar de uma outra forma, por exemplo, através de testemunha. Porém, ele também não tinha testemunha. Aliás, é difícil uma prova testemunhal no âmbito do trabalho doméstico, porque geralmente esse empregado doméstico ele trabalha sozinho. Então, nesse caso prático, o empregador não conseguiu provar nem pelo registro de horário, porque ele não tinha, e nem por prova testemunhal, que ele também não tinha. Então, ele perdeu em primeira instância e perdeu em segunda instância. Veja aí a importância, então, desse registro de horário do empregado doméstico. Outra coisa importante é que esse registro, eu disse que pode ser de forma manual, mecânica, mas não pode ser de forma uniforme. O que é isso? Aquele registro de horário em que o empregado entra, por exemplo, 8 horas da manhã, todos os dias, e sai 17 horas todos os dias. Isso para a Justiça do Trabalho é considerado inválido, esse tipo de registro de horário. Por quê? Presume-se uma fraude, que ninguém consegue chegar todos os dias no mesmo horário e sair todos os dias no mesmo horário. Qual que é a consequência disso? É a mesma consequência do que eu já falei. É obrigatoriedade do empregador provar. E ele demonstra esse registro de horário de forma inválida, presume-se que o que foi alegado na inicial é verdadeiro. Então, 2 pontos aqui precisam ser frisados. Primeiro, é a obrigatoriedade do registro de horário, então, do empregado doméstico. E o segundo é que esse registro não pode ser de forma uniforme.
Espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.